nome. Eu quero pedir a você que você possa, pelo teu Espírito, dilatar o nosso coração, para que possamos reter a palavra dentro de nós, Senhor. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então eu peço a você isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa lição é Jonas. Eu até brinquei aqui no começo, foi aquele que foi engolido pela baleia, né, gente? Jonas, é esse ou não? Não, Deus. Quem foi Jonas? Foi o filho do rei Saul. Davi. Isso. Jonas foi o filho mais velho do rei Saul. Quer dizer, era o herdeiro, né? A coroa. Se seguisse na sequência do rei Saul, né? Ele tinha 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. São nomes difíceis, deixa eu ler aqui, que a gente não pode. Abinadab, Isbosete, Malquissua. E tinha 2 irmãs, Merabe e Mical. Mical foi quem acabou sendo a esposa do rei Davi, a primeira esposa do rei Davi, né? Então Jonas, ele tem uma história de guerra, né? Ele não fala muito na Bíblia dele, sobre ele, só temos ali em 1 Samuel, também comenta lá um versículo em 2 Samuel, né? Mas diz que até hoje o judeu fala bem de Jonas, né? Pelo guerreiro que ele foi. Então eu queria abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 23, 15 a 18. Então o nosso texto base, e depois nós vamos ler o nosso texto-chave, 1 Samuel 14, 6. Então, primeiro, vamos lá, 1 Samuel 23, 15 e 18. A minha Bíblia acho que não tem. Essa aí já foi arrebatada, essa parte aí. Aí. Então, o senhor vai ler o primeiro versículo, então, já achou? Não, quero saber. 1 Samuel 23, capítulo 23. 23, 15. Isso. Versículo de 15 a 18. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, e saíram de Keita, e foram-se. Não, peraí, eu estou lendo. Não tem texto. O pessoal está acompanhando. A Bíblia do Senhor não tem texto. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto desse num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. E disse, não temas, que não te acharás. A mão de Saul, meu pai, porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, e que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonas voltou para sua casa. Amém. Vamos ler o texto base lá? Texto-chave 14, 6. Disse, pois, Jonatas ao moço, que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Amém. Para o Senhor nenhum impedimento há. O autor dessa noção, ele destaca 3 pontos, né, sobre a vida de Jonas. Primeiro, Jonatas, o príncipe imortal.
imortal. Ele era príncipe porque filho do rei é príncipe. Aqui alguém é príncipe? Ninguém? Graças a Deus. Todos somos príncipes e princesas. Glória a Deus. Né? Então eles falam que ele era imortal, né? É claro que não é no sentido figurado, mas por que ele é imortal? Por que o autor ele fala que é imortal? E aí a gente podemos descartar 3 pontos. Primeiro, foi numa guerra que ele participou, né? Ele tomou Israel dividiu o exército em 3 partes, ele pegou 1000 e conseguiu uma vitória lá em Gibeá. Mas o engraçado que a gente tem que procurar entender é que Israel naquela época não tinha exército. Era um exército de agricultores, um machado, né? Não tinha. A Bíblia fala que só Saul e Jonatas que tinham uma lança, né, um escudo, que eles eram preparados para a guerra. O exército não. Né? Então ali a gente já começa a ver a mão de Deus no povo de Israel. Né? Eu me lembro até que quando você começar a ler, voltar um pouco para trás, quando Saul ele foi ungido rei, declarado rei, né? Ele foi lá, teve aquela cerimônia, depois ele voltou para a casa dele, porque não tinha palácio. Era rei, mas é como chegasse agora aqui e falar: Rodrigo, você vai ser o rei de São Paulo. Aí você vai para sua casa, porque não tem palácio. Aqui tem palácio, né, gente? Mas eu tem palácio. E foi assim. Ele foi rei na primeira semana como rei, nada ele fez, porque não tinha nada, não tinha rei, não tinha nada. Então, foi o começo, né? O segundo ponto que a gente pode destacar, por que era chamado? Porque ele entrou num acampamento do filisteu, né? Tinha uma guarnição lá com mais ou menos 20 pessoas, ele e o escudeiro dele. Eles desceram o vale, né? E aí que ele fala essa frase do versículo 14, né? Olha, se Deus quiser, não tem nenhum impedimento. Ele desceu, ele e o escudeiro dele, depois subiram, né? E aí entraram e começaram a brigar com os filisteus. Aí diz que Jonas pegava, derrubava, jogava para trás, e o escudeiro lá ia matar. 1, 2, 3, 4, 5, e aquilo ali amedrontou o exército dos filisteus. Né? Foi uma vitória grande ali do Jonas. E o terceiro ponto, que a gente pode dizer também que ele foi imortal, foi por quê? Quando o exército de Israel saiu com Saul para brigar com os filisteus, né? Saul ele fez um voto que ele não deveria ter feito. Ele falou assim: olha, nenhum do meu exército vai comer nada até a noite que eu tenha vitória com o meu inimigo. Gente, imagine você numa guerra, brigando o tempo todo, sem encher, ficar ruim a bucha, né? E aí... Está ferrado você. E aí... Está ferrado ele. Tá ferrado, não dá, né? E aí diz que Jonatas, o filho dele, chegou com outra guarnição, com outra parte do exército, e passando por um bosque, estava cheio de mel, né? Mel no chão, não sei o que é, porque o mel estava no chão. Alguém, não sei por quê, você sabe? Alguém pode me falar porque o mel estava no chão? Não sei, caiu, né? Na árvore, mas ele pegou a lança e botou e comeu aquele mel. E diz que os olhos dele até brilhou, né? Fortificou Jonatas. Só que aí o Saul tinha falado: aquele que comesse iria morrer. E está ferrado. Né? E agora? Errou 2 vezes. Mas aí o que aconteceu? O povo, o próprio exército, impediu que Saul matasse seu filho. Falasse: não, olha, a vitória que ele teve contra o inimigo, ele não teria se ele não tivesse com Deus. Então ele não deve ser morto. Então Saul acabou e poupou a vida dele. Então por isso que ele é considerado, né? O autor coloca ele ali como o imortal. Ele passou por situações que ele poderia ter morrido e não morreu. Mas alguma coisa que a gente pode achar porque ele pode ser imortal ou não? Eu não consegui ver mais nada no texto. O que eu vejo é Davi. Davi? Eu sabia que esse texto, essa lição ia nos chamar a falar de Davi, né, gente? Não tem jeito, né, cara? Mas nós vamos chegar lá no Davi. Não. Segundo ponto dessa lição
Jonas, opa, segunda lição, 2. Qual que é? O amigo leal. Vamos ler lá, 1 Samuel 18. De 1 a 4. Quem achar e puder ler, vai ser bom. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a de Davi, e Jonas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Amém. Então, Davi tinha acabado de ter aquela vitória maravilhosa com Golias, né? Cortou a cabeça de Golias e ali ele teve aquela vitória contra o filisteu. Chegando no palácio ali, parece que houve uma conexão de amizade, de amor entre Jonatas e Davi, né? Tanto que ele pegou e deu a espada, deu a sua túnica. E esse texto, ele é muito usado pela turma do LGBT, né? Dizendo que Jonatas e Davi tiveram um caso, né? Quando ele fala ali amor, né? É verdade ou não? Eu já ouvi muito isso. Não, é verdade, claro. Isso é. O pessoal fala muito e olham esse texto aqui, amor, eles eram amigos, mas se você olhar a Bíblia, também diz no capítulo 16 que Saul amou Davi. Se você olhar mais para frente, em outros capítulos também diz que o exército e o povo de Israel amou Davi, né? Então eles pegam um texto fora do contexto para ter um pretexto, né? Uma heresia. E Davi também casou, né, com várias mulheres, cometeu adultério, né? Então seria não foi uma conduta certa, mas seria difícil que o gay fizesse isso, né? Então, mas são textos que eles usam, né? E a gente tem que rechaçar, né? Dizer que não é verdade. Davi, ele era um homem de Deus. Em Atos fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Então, como é que um homem segundo o coração de Deus ia fazer as transgressões daquilo que Deus ele pede e fala para a gente não fazer? Então, Davi, ele tinha acabado de derrotar Golias, né? E aí teve essa conexão de amizade. E essa amizade, até o seu pai, até o rei Saul, ficou enfurecido com essa amizade, com essa lealdade que Jonas tinha com Davi. Tanto que, quando Davi não apareceu num banquete, lá em 2 banquetes, o Jonatas defendeu Davi, o próprio Saul jogou uma lança para poder, não ali talvez matar, mas ferir o seu filho Jonatas, né? Ele tinha inveja. Davi era uma pessoa que, por onde andava, ele era muito querido, muito querido. Talvez foi uma das coisas que fez o rei Saul, ele já tinha, claro, sido desqualificado por Deus para ser rei, né? Ele tinha feito algumas coisas, tinha feito alguns sacrifícios que ele não poderia ter feito, somente os sacerdotes. Então Deus já tinha, nesse momento dessa história, desqualificado Saul como rei e já tinha ungido Davi como futuro rei, né? Então isso ia acontecer. E o Jonas, uma coisa que eu acho maravilhoso nessa história, é que quem que era o herdeiro do trono? Era o Jonatas. Jonatas que era o herdeiro. Era o filho mais velho do rei Saul. E ele praticamente abriu a mão do reinado, porque ele sabia que que Davi seria o rei. Abrir as mãos das coisas. E aí eu quero pegar um gancho nisso aqui, né? Às vezes nós não queremos abrir a mão das coisas que nós temos, né? Vamos falar aqui em dinheiro, primeiramente. Dinheiro é uma coisa muito difícil
A menos o Rodrigo, que ganha bem, né? Glória! O Rodrigo aí. Trabalha no metrô, né? Trabalha no metrô, tem dinheiro. Glória! Ele trabalha na engenharia, eu sou da operação, né? Glória, glória! É um entregando o outro. Então, gente, ó, abrir mão. Né? Será que a gente consegue, às vezes, abrir mão daquela pizza, daquele hambúrguer, daquela roupa, as mulheres da sandália, né? Para a gente aplicar em coisas no reino do céu? Será que a gente é leal nas coisas que a gente fala que é bom? Porque a gente fala assim, eu amo Deus, Deus é bom, Deus é bênção, mas nós investimos mais na nossa vida terrestre do que na nossa vida celestial. Todos nós. É verdade. Todos nós. Todos nós. Né? E muitas das vezes entregamos o dízimo e achamos que, olha, estou entregando, sou dizimista. Tem gente que ainda fala assim, ó, sou dizimista fiel. Né? A Bíblia diz que tudo que a gente faz para a obra de Deus é como nada, né? É como um sepulcro caiado. O senhor falou a palavra aí agora, fiel. A minha sobrinha é católica, apostólica romana, o Charles de Leite. Aí ela pegou e falou assim, graças a Deus eu sou fiel no meu dízimo. Todo mês eu dou 10 reais. Todo mês. Já pensou 10 reais? Eles têm um entendimento diferente do dízimo, né? Eles não têm esse alcance de que o dízimo é a 10ª parte daquilo que eu recebo. Eles têm, na verdade, um propósito de ofertar todo mês um valor. E não é só eles. Eu me lembro que na época que eu me converti, que eu comecei a dar o dízimo, meu marido, que é de uma outra, era, né, na época, hoje ele não é, mas na época ele era de uma outra denominação, e ele perguntou, mas quanto é o dízimo? Quanto é o dízimo que você dá? Eu falei, ué, A própria palavra já fala, né? é a 10ª parte, né? Aí ele ficou, na hora ele ficou meio assim, porque eles não têm esse entendimento. E não é só questão de dinheiro, é tempo também, né? Tempo que a gente gastamos para a igreja, para o reino de Deus, né? A nossa relação, será que nós somos realmente leal com Deus? Será que realmente nós fazemos tudo aquilo que nós podemos fazer? E aí a gente pode tirar Deus da cena e colocar, com o pastor, com a igreja, com o meu irmão, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Será que eu tenho sido leal com eles? Será que eu tenho olhado mais para mim do que olhado para as pessoas que eu digo que eu amo? Porque às vezes a gente fala que ama, que faz tudo, mas na hora do vamos ver, ontem eu estava cansado, eu vim do casamento, cheguei em casa meia-noite e pouco, o casamento de um rapaz que trabalha comigo, cheguei meia-noite e pouco, aí minha filha, eu cansado, né? E eu ainda queria dar uma passadinha na lição, que eu gosto sempre de ler a lição num domingo de manhã. Então eu boto o relógio para despertar 6h30, às 6h30 eu tomo café, né? Faço uma oração e dou uma revisão. Aí, meia-noite e meia, minha filha queria conversar comigo, filha de 14 anos. Pai, queria conversar, queria falar algumas coisas da semana, né? Aí eu falei, não, filha, depois conversa. Aí depois, parece que o Espírito falou assim, e o paizão? Aquele que fala que gosta da filha, que dá atenção para a filha, né? Aí eu chamei ela, vem cá, filho, um pouquinho, né? Aí disfarcei, né? Fui lá e conversei com ela, né? Gastar tempo. Gente, a gente gasta tempo com os nossos familiares não é fácil. Porque a gente tem os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos cansaços do dia a dia, né? Mas é abrir mão, né? Abrir mão das coisas que nós gostamos, né? Às vezes a gente quer ficar lá no Zap, né? No Instagram. A senhora não tem Zap. Eu olho aqui, mas nem usa, né? O WhatsApp nem usa, né? Nossa, imagina. E essa lealdade, 6 e pouco, ela já está respondendo. 6 e pouco. A primeira respondendo. E essa lealdade de Jonas, olha só,
eu era para mim ser o rei, o próximo rei de Israel. Mas ele, através das coisas que aconteceram, e também por Deus, ele sabe que Davi que ia ser candidato, que seria o próximo rei. E mesmo assim, o pai dele perseguindo, querendo matar Davi, ele poderia ter pensado, olha só, eu não preciso fazer nada, eu só não vou ajudar Davi, porque ele ajudou Davi. Ele poderia ter falado, não vou fazer nada, vou só esperar. Davi morre e daqui a pouco eu sou o novo rei de Israel. Né? Ser rei, quem é que não quer ser rei? Né? Você quer ser rei, pai? Se eu quero ser rei? É. Não quero ser não. Não quer ser não? Tem certeza? Absoluta. Puxa vida, você não quer ser rei, não? Se a gente fosse fazer um novo país aqui no Brasil, e agora não vai ser mais presidencialismo, vai ser reinado. Aí precisa de um rei, te escolhe, você não quer ser? Só existe o rei. Só existe o rei. Porque, gente, as coisas aqui da terrena, elas, como é que fala? Os cativam, né? A gente fica impressionado com as coisas aqui, com as riquezas. Né? Esses dias eu estava conversando com um colega meu e ele me mostrando as viagens que ele fez para Cancún, os lugares bonitos, e você quer ir, né? E, gente, eu conheço pessoas que viajam o ano todo, sempre pode viajar, e viajar não é ruim, é bênção, mas quando a gente começa a viajar, a gente começa a deixar um pouquinho. Porque, gente, vamos falar a verdade, você vai lá em Fortaleza, me fala uma praia boa de Fortaleza aí, vamos lá, quem conhece? Natal, já falou tudo, nem lê a Bíblia, né? Chega lá, gente, aquele solzão, água de coco, fruta. Márcio, você vai levar a Bíblia para ler? Vai ler? Fala a verdade. Só no celular, né? Só no celular. Escapou bem. Escapou bem, né? Só no TikTok, ó. Esse negócio de TikTok é fogo, né? São vídeos de 10, 15, 30 segundos. E você fica vendo e fica 2, 3 horas. Né? E 2, 3 horas. Esses dias lá eu comecei a ver lá um TikTok, eu também vejo, né, gente? Gosto de TikTok, eu estou lá vendo. A minha esposa vê aquele kawaii, eu falo que só ela que vê aquilo, eu não conheço ninguém que vê. Aí eu estava lá, vendo aqui, aí passa muita coisa de. Eu vou confessar para os irmãos, eu tenho uma coisa que é pecado, mas eu gosto de ver os erros gospels que tem, sabe? É pecado, não, mas eu fico olhando, eu dou risada, é pecado. A gente tem que parar, né? É cantor que está cantando, cai, pregador que fala palavrão, eu fico vendo, gente, como é que isso está aumentando, como é que isso está aumentando na igreja. Sabe o que é isso? Preparação. A gente não pode assumir uma igreja, uma pregação, para dar uma aula, sem uma preparação espiritual, sem uma leitura bíblica. E eu vejo que hoje as pessoas estão entrando, subindo no altar de qualquer maneira. De qualquer maneira. Né? Então, é muito complicado. Aí eu tenho esse pecado, Marcelo, me perdoa, eu fico olhando lá, eu fico olhando e rindo lá. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, né? E assim, mas é difícil. Eu estou falando, Deus tira esse pecado também. Tira mais um desses, né? Porque pecado, infelizmente, a gente tem. Então, essa questão de lealdade. E como é que está a nossa lealdade hoje com a Igreja Batista do Aê Carvalho? Será que a gente poderia fazer mais um pouquinho? Será que tem coisas que a gente está deixando de lado e a gente poderia ser mais leal com o dono da igreja, e ele quer que a gente trabalhe na igreja, que a gente congregue na igreja, que a gente faça coisas na igreja, para que a igreja possa pregar o evangelho e trazer mais pessoas para a igreja, e que essas pessoas possam ser salvas, e todos nós possamos habitar o céu? Será que a gente está fazendo tudo que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer mais um pouquinho, poderia ser mais leal, né? Porque a gente fala, né? Eu gosto muito para Deus é fiel, né? Deus é fiel, mas nós não somos. Deus sempre vai ser fiel, mas nós estamos longe de ser fiel, muito longe de ser fiel a Deus. A gente já acorda, muitas das vezes a gente nem ora, nem agradece
ao dia, ou quando oramos, agradecemos, é aquela coisa automática, né? Deus, obrigado pelo dia, cuida do meu dia, abençoe minha família, amém, e já está trocando de roupa, automático, né? A gente trabalha muito no automático, né? E eu vejo nós, como igreja, nós poderíamos fazer mais, né? Eu poderia fazer mal, né? Eu não posso olhar o vizinho, o irmão do lado e falar dele, eu tenho que olhar por mim. Aí eu falo, puxa, eu poderia fazer mais. Poderia fazer muito mais. Poderia ser mais leal a Deus que me deu o dom da vida, que me deu uma família, que me sustenta. Aquele que morreu na cruz para mim e que me deu uma promessa de um dia estar com Ele lá no céu, onde não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter nada disso. Gente, o céu é muito bom, o céu. Deve ser muito bom. Eu queria ter sido igual Paulo ou João, né? Os dois foram arrebatados e tiveram lá a sensação do céu, né? Não sei se teve mais outro, né, que foi e voltou e escreveu, foi só os dois. Aliás, Paulo falou que ele não poderia escrever, né, das coisas que ele viu lá. Já João, né, no Apocalipse, Deus falou para ele, Jesus, ó, escreve aí o que você viu. E é uma coisa que deve ser maravilhosa, e esse tem que ser o nosso anseio. No Antigo Testamento tem outros, né? No Novo Testamento se vê, no Antigo tem Isaías. Isso, no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento foram esses dois, né? E aí eu fico pensando, poxa, eu poderia fazer mais, poderia investir mais, poderia ir mais na igreja. E agora a época do frio, a época do crente, mostrar se é crente mesmo, né? Quarta-feira, 10 graus, chovendo. Gente, quarta-feira que vem tem o dia ficar em casa. Eu e minha mulher não vejo, ficar no frio. E agora, não tem blusa? Eu não tenho blusa para vocês? Gente, mas assim, às vezes, né? E a gente começa, nós damos desculpa para nós mesmos. Estou cansado hoje, fui domingo. Esses dias eu falei assim, eu não fui. Tem 3 domingos que eu não consigo ir no culto à noite. 2 por causa de trabalho e 1 porque, mais um pecadinho que eu vou falar, fui no jogo do Fluminense e Corinthians, né? E eu sou fluminense, não sou corintiano. Então aí é pecado. Isso é pecado, imperdoável. Aí o jogo terminou 6 de lá 7 horas. Eu conseguiria chegar atrasado no culto para chegar 8 horas. Dava para me chegar 8 horas. Né? Mas aí eu falei, estou cansado, né? Sempre vou, domingo que vem eu vou na quarta-feira. Aí como é que são as coisas? Aí depois eu não pude ir em 2 domingos. Né? Aí tu não sabe o que vai acontecer. A gente planeja não vou, né? E a gente não sabe. Então a gente não deve perder as oportunidades. Depois eu me arrependi. Falei, puxa vida, eu poderia ter ido, não fui. Aí minha filha também não foi, né? E eu fiquei 2 domingos por causa de trabalho sem poder ir. Aí eu falei, rapaz, a minha lealdade fluminense foi forte. Fui lá, enfrentei chuva, choveu, e para ir para a igreja depois eu estava cansado. E a gente começa a dar desculpa, né? Estou cansado, está frio, não está quente demais, amanhã eu tenho que levantar cedo. Né? E eu aprendi essa questão de levantar cedo. Eu já fiz alguns trabalhos evangelísticos e que eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã. Me levantava 6 horas da manhã sem estar cansado. E já teve vezes que eu deitei 10 horas, 9 horas, acordei 7 horas da manhã, cansado e não queria trabalhar. Posso fazer só uma observação? Fala. Você falou do jogo do Corinthians e Fluminense. Então você foi leal ao Fluminense, mas não foi fiel a Deus. Isso. Porque a gente estava até conversando sobre isso ontem, sobre lealdade e fidelidade. Porque, assim, as pessoas são leais, por exemplo, eu tenho uma lealdade para a Elita. Então, se ela erra, por eu ser leal a ela, eu fico quieta, abafo o erro dela. Mas fidelidade é assim, a Elita está errada, por mais que eu goste dela, eu tenho que apontar, porque eu sou fiel a Deus. Então, assim, a fidelidade é maior do que a lealdade. Porque assim, você sendo leal, você abafa o que está errado. Mas quando você é fiel, você não abafa. Então assim, você foi leal ao Fluminense, mas não foi fiel ao Senhor. Não fui. E a gente, quando a gente olha na nossa vida, muitas das vezes nós trocamos Deus por tantas coisas, né?
Nós cobramos. Se eu fosse torcedor do Corinthians, tudo bem, né, gente? Mas o Fluminense. O Fluminense não dá. Foi fiel para o Fluminense e por ele ser infiel a você, ele perdeu. Não precisava lembrar. Vou embora. Ainda perdi o jogo. Olha, fui infiel, peguei chuva, não fui na igreja, o Fluminense ainda perdeu. Eu gastei dinheiro. Era melhor ter ido para a igreja, não ter gastado dinheiro, mas a gente é bobo. Se você tivesse ido para a igreja, talvez o Fluminense tivesse ganhado. Então. Olha. O que é interessante hoje, na mensagem de hoje, Deus fez com que o pastor profetizasse sobre a vida do irmão. Na realidade, é que nós devemos vigiar. E Deus, acima de todas as coisas, Deus perdoa o irmão e nos perdoa por essa mensagem. A gente erra muito, né, gente? A gente erra muito na nossa vida. Né? A gente erra muito. Eu creio que não foi à toa que o pastor, na mensagem, citou o nome de 2 irmãos que estão se preparando. Porque Deus quer cobrar alguma coisa dos irmãos, para ser real na sua presença. E a gente tem que... Eu aprendi uma coisa ao qual nós vamos fazer visita hoje. E o pastor falou sobre a semente. Essa semente, ela nasce e ela tem que ser cultivada. Muitas vezes a gente não damos atenção para o cultivo que essa semente em nossas vidas tem que ser cultivada. Por palavra fiel, palavras que te levantam a tua autoestima. E esse pastor que a gente vamos visitar hoje, a casa dele, ele tinha essa característica de cultivar a semente que era plantada na sua vida. Entendeu? E isso é interessante. Muitas vezes a lição que está falando é o cultivo que você tem do teu testemunho, do teu caráter, da tua formação como cristão, como igreja, e viver a graça e a misericórdia de Deus. Tudo isso releva num perdão. Perdoa, Senhor, por os meus erros e minhas falhas. E a gente erra. Eu me lembro quando eu era mais novo, às vezes a gente fazia muito mais coisas por reino de Deus. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, 6 meses depois eu estava trabalhando no metrô, eu me lembro que eu acordava 4 e pouca da manhã, ia trabalhar, saía do serviço, ia para o hospital Emílio Ribas, eu fui voluntário lá no Emílio Ribas e Hospital das Clínicas durante 4 anos, e fazia faculdade, fazia teologia ali na Barra Funda. E aí, gente, eu não ficava cansado. Olha só, saía 4 e pouca da manhã de casa, 5 horas saía de casa, acordava 4h40, saía 5 horas, saía do serviço, ia para o hospital, do hospital não dava tempo para não vir em casa, senão chegava atrasado na faculdade. Então eu já ia para a faculdade. E era 4, 5 dias por semana fazendo isso, né? E no hospital, eu via tanta coisa acontecer, tantos milagres de Deus, que eu não ficava cansado. Eu me lembro que teve um dia que eu cheguei lá, eu estava preocupado com dinheiro, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar faculdade, o dinheiro não estava dando, porque eu gastava muito com refeição, na época eu era solteiro, né? E aí eu cheguei reclamando no hospital. E aí, lá a gente fazia visita, né, os pacientes, mas também tinha o culto com os enfermeiros. E naquele dia eu reclamando de dinheiro. E aí eu fui para o culto lá, falei, vou sentar aqui hoje, vou só escutar, não quero fazer nada. Aí sentei lá, aí veio uma enfermeira não, uma auxiliar de enfermagem dar um testemunho, né, falando que ela ficou afastada, ficou um período sem receber salário, né, e estava faltando coisa dentro da casa dela. E aí ela falou que um dia recebeu um telefone de um médico, né, que sabia da situação dela, pediu para ela ir para o hospital, e esse médico pegou e deu uma oferta para ela. Aí ela pegou essa oferta, olha só, pegou essa oferta, chegou em casa orando a Deus,
ela lembrou que uma vizinha há uma semana tinha pedido para ela 1 quilo de arroz que ela não tinha para dar, né? Ela não tinha para dar. Aí ela pegou aquela oferta, tirou os 10% de dízimo e foi lá na casa da vizinha dela e falou assim, ó, Deus deu esse dinheiro aqui para a gente comprar comida. E foi lá, dividiu a oferta com a pessoa que não era nem crente. É uma vizinha que não era nem crente. E eu reclamando, porque eu não tinha dinheiro, para, né, querendo comprar um carro para facilitar as coisas. E ela brigando por alimento, ainda dividiu o dinheiro. Aí ali foi uma tapa na cara de Deus para mim, né? Eu falei, Deus, me perdoa, me perdoa. Aí como é que a gente reclama? As coisas são assim, né? E às vezes a gente reclama, às vezes eu vejo assim, eu não tenho dinheiro para comprar aquela roupa. Eu falo, gente, roupa nós temos, Deus já prometeu lá, né? Em Mateus, o que é de vestir, comer, Ele vai dar. Então a gente não precisa de... As mulheres que gostam de ter 50, 600 sandálias, não é isso, irmã? Isso tudo não? Vamos seguir, por causa do horário. Vamos lá, o terceiro ponto. O autor da revista, ele diz, Jonatas e sua escolha fatal. Ele estava lá, então, no deserto de Zif, né, na fortaleza de Oreza, ele encontrou com Davi, e ali ele tomou uma decisão que, se você olhar no modo humano, não foi errado, né? O rei Saul estava perseguindo Davi, perseguindo, que queria matar. E o filho defendendo. E chegou uma hora que Davi não ia voltar mais para a cidade lá, já não tinha mais condições, porque numa dessas perseguições, Davi chegou a ter um convívio com o rei Saul de novo, mas depois teve que se afastar. E ali naquele local, ele falou assim, conversou, falou, você vai ser o rei mesmo e tudo, conversou com Davi, mas voltou para casa. E depois disso, Davi, já tinha ali um exército, saiu, brigou, correu de Saul, quase matou Saul, mas não quis matar, né? E ali nunca mais teve esse encontro com seu amigo Jonatas. E aí, o que aconteceu? Posteriormente, numa guerra com os filisteus, Jonatas e seus irmãos, né, morreram, e Saul acabou se suicidando, né? Ele não queria ser morto pela espada do filisteu, aí falou lá com o seu escudeiro, né, um dos guerreiros, falou, me mata aqui com a minha espada. Mas quem é que queria matar o rei, né, gente? Você matar o rei, né, você vai ser morto, né? Aí ele falou, não vou matar. Então a Bíblia diz que ele botou a espada e pulou em cima dela, então o rei Saul morreu. E Davi suicidou-se, e Davi, ele acabou mais tarde sendo rei, né? Foi uma escolha, né? Agora vamos pensar na verdade. Você acha que seria fácil Jonatas falar assim, olha, ele tinha casado, tinha uma esposa, tinha um filho, né, que é o Mefibosete, depois tem até aquela história lá do Mefibosete, que quando ele, em 2 Samuel, que o pessoal do rei que foi tudo correr, né, porque quando, isso já era desde o antigo, né, gente? Quando um rei acontecia de um rei assumir, os familiares do outro, se fosse de outra família, de outra linhagem, matava todo mundo. Então assim, se eu sou o rei e por algum motivo você vira rei no meu lugar ou toma o meu reinado, todos os meus familiares você matava, para que ninguém pudesse buscar o reinado, né? Então numa dessa corrida, né, dos familiares do Saul, né, a Ama lá, que estava com o filho de Jonatas, caiu e ele ficou até aleijado, mas é outra história. Mas falando em Jonatas, se ele fosse seguir com Davi, ele ia ter que deixar a esposa, o palácio, gente, os amigos, as regalias, o filho. Então ali ele tomou uma decisão, olha, Davi, gosto de você, você vai ser o rei, mas ele voltou para a casa dele. Ele voltou e logo depois ele morreu. Talvez seja uma providência de Deus, a gente não sabe, né, por que ele voltou, porque ele era amigo de Davi,
mas tinha a questão do pai, né? Tinha a questão da mãe, tinha a questão da família, né? Então o autor coloca que foi uma escolha fatal. Talvez se ele tivesse largado tudo e tivesse seguido Davi, ele não teria morrido, né? E ele já tinha falado: olha, Davi, você vai ser o rei e eu vou ser o segundo, né? E ele sonhando em que Davi pudesse se tornar rei, e ele como um grande amigo. Mas não aconteceu, foi por questão, talvez, de Deus, a gente não sabe porquê, a Bíblia também não fala, mas ele fez essa escolha, né? Aí eu queria deixar essas duas perguntas aqui que o texto nos diz. Eu seria capaz de me sacrificar por um amigo? Por um amigo aqui a gente pode aumentar e dizer um familiar, um primo, um tio. Você seria capaz de sacrificar? Depende do sacrifício, né, gente? Depende do sacrifício, né? Mas nós, por exemplo, um familiar hoje seu está com uma dívida muito grande, não tem condições de pagar. Mas você tem um carro. Se você vender, você vai ajudar ele. Vendemos ou não vendemos? Coração duro, não vende o carro. Venderia? Eu estou precisando de uma ajuda. O senhor me ajuda? Eu acho que eu ajudaria o pagar e compraria o carro para prestação. Eu quando uma pessoa precisa do rio, alguma coisa. Se uma família minha, ou um amigo que a gente considera, qual é o problema? São decisões difíceis que eu aprendi. Nós vivemos, porque eu tive tuberculose, fui internado, que faz 6 meses, acho que 7 vezes. Nós vivemos um pedacinho de pulmão. Então, gente, se a gente pode dividir, por que nós vamos reter? Esse seria o ideal. Mas, para falar a verdade, a gente faz muito pouco isso, né? E a gente não é só em dinheiro, vamos dizer, né? Você tem um familiar e está precisando de um rim, aí o seu você vai lá e doa. Difícil, né, gente? Eu conheço uma colega de trabalho que doou para a filha de uma colega de trabalho, entendeu? Mas até sangue, né? Doar sangue, doar plaquete. Quem doou sangue aqui esse mês? Levanta a mão. Bom, eu já não posso doar. Mês que vem, mês passado, então. Quem doou sangue esse ano aqui? Levanta a mão. Ninguém. Quem doa sangue aqui, né? Hã? É só você perguntar quem doa sangue. Quem doa, gente. Mas doar sangue, a gente está ajudando as pessoas, né? E a gente pode doar sangue que ele se renova, mas nós não temos essa prática. A igreja não tem essa prática de falar, gente, olha, quem pode doar sangue? Tem gente precisando, vamos doar. Nós não temos essa prática. Olha como é que a gente pode avançar nessas áreas. Hã? Você nunca doou sangue? Ainda dá para doar, hein? Você nem veja. Pode falar. Queria só trazer um pensamento interessante, que as escrituras falam em João 15. Ele fala que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Então a gente pensar que talvez a doação do sangue, que ela é importante, mas às vezes é dar a sua vida por alguém. Então eu creio que essa é uma realidade que tem a ver conosco, com o Evangelho de Deus. Que todos nós aqui precisamos dar a vida. Todos nós. Todos nós aqui precisamos dar a vida. Eu não estou nem falando sangue, ele já foi mais profundo na vida. Né, gente? Primeiro, Deus amou o mundo de tal maneira. Está onde isso? João 16. Diz que deu a sua vida para aquele que cresce. Não é isso? Deu seu filho? Agora, o que está escrito lá em 1 João 3,16? Quem abre lá? 1 João 3, Evangelho de João, capítulo 3, 16, todo mundo sabe.
Agora, abre lá em 1 João 3,16. Abre e lê para mim. É só botar um 1 na frente do João. 16. Quem achou pode ler. Conhecemos a caridade nisto, porque ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Será que ele está? O 3,16 a gente fala porque é fácil, né? Foi ele que deu. Agora aqui somos nós. Agora aqui somos nós. Esse versículo a gente risca ele da Bíblia. Né? Então a gente vê como é que a gente precisa de realmente doar. Né? E doar, gente, sabendo. Eu tive uma experiência muito legal lá no serviço agora, que a gente não acredita, né? Naquele que você gosta, ajuda, ele te trai. Você vai ajudar ele de novo? A maioria das vezes nós não ajudamos. Mas o amor é ajudar de novo. E depois, mesmo ele trair, ajudar de novo. Né? Isso acontece muito com quem é viciado em drogas. Tem um jovem da minha igreja que vive e mexe, ele cai, coloca ele, terna, ajuda, ele está bom, levanta a mão para o céu, e glória a Deus, aí passa um tempo, ele está lá nas drogas. Eu já vi o pessoal falando assim, isso aí não adianta, né? E a gente desiste fácil das pessoas. A gente desiste fácil das pessoas. Tem um rapaz que trabalha comigo, tem 6 meses que ele veio, 7 meses que ele veio trabalhar comigo. Então ele começou a faltar. Faltava e não justificava nem nada, não levava atestado. E lá a gente tem que trabalhar nas duas vias, na via administrativas, que é as sanções que a empresa coloca, e também na questão de ajudar. Ele chegou a faltar 1 mês, todos os dias, sem nenhum atestado. Né? Que deu, acho que foi 17 ou 18 dias. Né? Ele estava pronto, já tinha levado advertência, já tinha levado suspensão, levou mais 5 ou 6 suspensão, mas eu conversava com ele. Quando eu via ele trabalhando, pouco que ele trabalhava, eu via que tinha alguma coisa ali. Aí eu comecei a orar, a colocar aquele jovem em oração. E aí um dia ele se abriu, ele não parecia, mas ele era metido com drogas. Né? Eu já tinha levado ele na psicóloga, não tinha dado certo. Aí levei ele depois na assistente social do metrô. E lá no metrô tem um grupo, né, de pessoas que passaram por questões de drogas, hoje se reúnem toda quarta-feira, um grupo de apoio. Né? E esse mês de maio agora foi o primeiro mês que ele não faltou nem um dia. Então, todo mundo falava assim, quando esse cara ir embora? Eu falei, não, vamos esperar. E aí eu estou tendo a oportunidade de falar de Deus para ele, né? Devagarzinho, sem forçar. Né? Fala, lê a Bíblia lá que isso vai te ajudar aqui. Né? E eu já estou vendo uma diferença na vida dele. Né? Eu até falei assim, quero te levar lá na minha igreja. Ele falou, eu vou sim. Né? Então, gente, era muito mais fácil eu demitir ele. Muito mais fácil. Imagina 6 meses a pessoa faltando, sem justificativa. Né? Mas aí a gente tem que acreditar nas pessoas. E trazer isso aqui até dentro da igreja. Nós temos que acreditar nas pessoas. Mesmo uma pessoa que pegou o ministério e depois não deu certo, ou abandonou, ou não está fazendo as coisas que a gente acha que não deveriam fazer, mas a gente precisa de amar essa pessoa e acreditar nessa pessoa. Né? Ela já está aqui com a gente. Né? Se a gente não acredita e não ama e não ajuda uma pessoa que está aqui, lá fora nós não vamos ajudar. Não. Primeiro desdoméstico da fé. É o que a Bíblia diz. Então que fique. Deixa eu ver se tem uma outra que eu queria falar. Posso só falar mais uma coisa? Pode. Isso que você está dizendo? Isso é muito importante. Eu sempre fico pensando que a gente fala de amor e a gente sempre pensa amor sentimental. Sentimentos, né? Só que o texto que você pediu para a gente ler, 2 versículos depois, o versículo 18 fala para a gente não amar de palavras, mas o amor é ação, é uma ação, um compromisso. Então a gente pensar, como as Escrituras dizem, você lê um texto, que Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Ele
Então, a principal característica do amor é dar. Então, se nós amamos, nós damos. Então, é dar. É dar. Então, quando Engraçado, você... Fábio, o projeto que eu vou trabalhar na escola me chama isso. O amor não é só o que está aqui dentro, mas ele transcende. Isso. Né? É a gratidão, a generosidade que você tem que estar passando, que você está falando aí. É tudo que eu estou pensando. Porque a gente às vezes fala que ama, eu falo que eu amo. Eu tenho até um sentimento, mas pouco eu dou. Mas quando você demonstra o amor, quando você se dá, quando você se entrega. Né? Então, assim, Deus amou o mundo que deu. Jesus também nos amou, também se doou. Né? E Ele pede, se você me ama, então assim, agora eu quero que você guarde os meus mandamentos, para que eu também dê. Né? Então, o nosso amor para com Deus, né? A característica que demonstramos que amamos a Deus é quando nós se doamos uns aos outros. E tu falou algo muito poderoso. Eu sempre penso, assim, se eu não consigo me doar aqui para o meu irmão, lá fora, realmente eu não vou me dar. Porque ele fala, e é o que é o mais sério, ele fala assim, João 15, nós seremos conhecidos se nós amarmos uns aos outros. Então, quando a gente se entrega um por outro, a gente é conhecido como discípulo de Cristo. E nessa linha, gente, para a gente fazer essas coisas, esse bem, essa doação, essa fidelidade, não sou eu. Se eu achar que eu vou fazer isso, não vai dar certo. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. É Deus. É a gente se entregar em oração, pedir sabedoria, falar, eis-me aqui, Senhor. É através dele, somente dele, que a gente vai fazer. Porque o homem sem Deus, ele é continuamente mau. Então é através de Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo, que ele vai nos levar. A Bíblia diz que até as boas ações, está lá em Efésios, lá, que fala que pela graça sois salvos, está falando que até as boas obras foi Deus que preparou para nós fazermos. Nós não somos nós, eu sou bom, eu faço, não. Deus que preparou as boas obras. Então que nessa manhã a gente possa aprender, né? E buscar a fidelidade de Deus através de Deus. Sempre. Sempre. Porque é muito interessante o que você falou, porque aí precisa se... Porque a bondade que muitas vezes a gente acha que tem, né? E fazemos pouco, os espíritas fazem muito melhor do que nós. Se for falar de obra, eles fazem muito mais que a gente. Muito melhor do que Eles são nós. mais pendentes que Deus da luz. E é muito interessante a gente pensar nisso. Toda a bondade que temos, ela precisa ser expressa por causa do Cristo em nós. Isso é muito poderoso, gente. Então, assim, eu não sou bom. Não. Você também não é bom. Mas o Cristo em você te torna bom. Amém, gente? Passou um pouquinho da hora, me perdoa, mas vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar em pé um pouquinho? Oi? Se tomar um jeito, posso orar. Não, então em pé, agora. Vamos pedir para Deus nos